Bandeirantes acontece. Hugo Chávez morreu no início de março de 2013, dia 5 de março. 2 anos antes, o diagnóstico de um câncer fez com que Hugo Chávez passasse a viajar constantemente para Cuba, onde realizou tratamentos, cirurgias. E no ano anterior à sua morte, em 2012, Chávez ficou muito tempo em Cuba. E certa vez ele decidiu conversar com Fidel Castro sobre um assunto que já o incomodava, porque ele sabia que deveria tomar uma decisão rapidamente, na medida em que se convencia de que não venceria a doença. Com todas as cirurgias e tratamentos, não venceria a doença. Houve um momento em que não havia detecção de câncer, de células cancerígenas, parecia haver um controle, mas depois o problema voltou, ele se convence de que não teria muito tempo e tinha, obviamente, reuniões constantes com o Fidel. Mas naquele dia ele quis conversar com o Fidel sobre algo que o incomodava. Quem ele deveria indicar como sucessor. Não apenas no que se refere ao aspecto institucional, não é a substituição dele, Chávez, na presidência. Maduro era vice-presidente. Maduro havia sido chanceler durante muitos anos do governo de Chávez. Mas o que preocupava Chávez é quem, de fato, iria comandar o movimento que, na sua origem, na sua gênese, era o movimento Quinta República e depois o Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, Chávez conversou com Fidel Castro. Fidel era, além de um mentor, era aquele em quem Chávez mais confiava como sendo capaz de apontar uma solução política. E o Fidel ouviu. Fidel já velho, já afastado do governo cubano. Porém, o Fidel disse para ele o seguinte, que ele deveria apontar um civil. Não que houvesse em si um problema caso um militar fosse escolhido. Mas escolher um militar àquela altura significava escolher Cabejo, Diosdado Cabejo. O Cabejo absolutamente fiel ao Maduro. Mas a questão não era a fidelidade ao Maduro, era a fidelidade ao projeto político. As ideias, Cabejo era inteiramente fiel ao Chávez, inteiramente fiel ao Hugo Chávez. E ele queria saber qual era o nível, o grau de fidelidade de Cabejo, não só a Hugo Chávez, mas ao projeto de poder, ao projeto político, às ideias que moveram Hugo Chávez desde os anos 80, quando ele tenta derrubar o governo de Carlos Andrés Pérez, que governou a Venezuela 2 vezes, né? Nos anos 70, numa situação de muita tranquilidade, porque a Venezuela conseguiu embarcar rapidamente na onda do dinheiro com elevação do preço do petróleo.
a primeira crise do petróleo, provocou um enriquecimento da Venezuela. Talvez tenha sido o único país nas Américas que se beneficiou muito da primeira crise do petróleo. Quando Carlos Andrés Pérez volta ao poder, a situação é outra. Havia uma crise econômica pesada. E o final do governo Pérez, na verdade, ele sai, é processado, acusado de corrupção, manifestações em todas as cidades médias e grandes da Venezuela. E uma manifestação gigantesca em Caracas, que mostrou que o velho acordo dos três partidos, acordo feito lá nos anos 50, depois de um período ditatorial, que foi de 53 a 58, no pós-ditadura, em 58, há um acordo entre os três grandes partidos venezuelanos. 30 anos depois, a realidade econômica tornava esse acordo envelhecido, incapaz de responder às necessidades da Venezuela. O Chávez tenta um golpe militar, apoiado por 300 soldados, não consegue, foi preso, foi anistiado, e aí ele parte então para o processo eleitoral. É quando surge o movimento Quinta República. E ele foi eleito. Seu primeiro mandato começa em 99. Seu primeiro mandato começa em fevereiro de 1999. Houve um período em que ele foi removido do poder, num golpe que fracassou, um golpe que reuniu uma parte da elite militar, a velha elite econômica e financeira, aqueles que se enriqueceram com o dinheiro do petróleo e que monopolizaram a riqueza venezuelana. Com grande parte da população, isso ficou claro com a crise dos anos 80, grande parte da população alienada da riqueza nacional. Inclusive, como sempre, aqueles que produziam a riqueza nacional. Alienados do desfrute dessa riqueza. Chávez é eleito. E há, na década seguinte, ou seja, na primeira década do século XXI, uma mudança expressiva, significativa na realidade econômica da Venezuela. A Venezuela chegou a ter renda per capita nominal, hein? Não é por paridade, não é pela capacidade de compra da moeda local. Nominal de 10 mil dólares. Hoje, a renda per capita está ali na casa de 3 mil dólares. Despencou. E antes de Chávez, a renda per capita era absolutamente incompatível com a riqueza do país. Ou seja, o PIB crescia, mas a riqueza ficava nas mãos de pouquíssimos. Uma elite financeira, econômica, social, que mostrou sua cara suja quando o Chávez foi removido do poder. Naquele período, aquele golpinho, ou golpezinho. Aquele golpezinho foi registrado. Canais de televisão na Venezuela não só aderiram, como fizeram parte do sistema de transmissão de informações. E aí foram lá transmitir. Eram também sócios no golpezinho e na festa. E foi deprimente. Foi deprimente. Era a retomada de Miraflores pelos velhos senhores da Venezuela. E claro, eles falavam em nome da democracia, discursavam
defendendo a democracia, prometendo restaurá-la. Não, o que eles iriam restaurar eram os velhos privilégios. Os velhos privilégios é que seriam restaurados. Não durou muito. A população foi para as ruas. E o mais importante, para que o golpe fosse defenestrado, para que aqueles sujeitos, para que aquela elitezinha sorridente, com ares triunfantes, saísse correndo de Miraflores. E eles saíram correndo de Miraflores para Miami, para Madrid. O importante foi a grande adesão dos soldados ao movimento popular que exigia a volta de Chávez à presidência. Inclusive, Cabejo ficou um período ali na presidência até a volta de Chávez. Chávez estava isolado em uma ilha. Mas ele tinha o apoio não do alto oficialato, não do generalato, mas dos soldados, sargentos, tenentes, capitães. E essa gente aderiu àquela mobilização militar, àquela mobilização popular, principalmente em Caracas, exigindo a volta de Chávez. Depois do golpe, que obviamente foi comandado desde a embaixada dos Estados Unidos, depois do golpe, Chávez passou a fazer reformas no alto oficialato, removendo os generais golpistas e mudando o comando militar na Venezuela. Mas Chávez nunca apoiou seu governo nos quartéis. Embora fosse ele um militar, um ex-paraquedista, ele não apoiou seu governo nos quartéis. Ele apoiou o seu governo em movimentos populares, em movimentos dos operários, principalmente dos petroleiros, uma atividade econômica essencial na Venezuela. De cada 100 dólares que entram na Venezuela, 96 entram por venda de petróleo. E ele tinha apoio também no interior da Venezuela dos camponeses. Como ele buscou esse apoio e conseguiu esse apoio? Chávez, além de programas assistenciais para desempregados, para os muito pobres, ele estabeleceu programas de crédito para os pequenos produtores. E começou a abrir o comando das fábricas para os operários. Ora, Chávez, ele, quando se reuniu com Fidel, ele não queria saber quem na Venezuela era fiel à sua presidência, fiel à figura de Hugo Chávez. Ele queria saber quem era fiel ao projeto do movimento Quinta República, desde 2008 transformado num partido político. E apesar das mudanças que ele havia feito nas Forças Armadas, havia muitas dúvidas se a fidelidade do novo comando era uma fidelidade a Chávez ou uma fidelidade às ideias que orientavam o governo desde 1999, com aquela pequena interrupção golpista.
E aí o Fidel disse para ele: escolha um civil. Porque escolher um militar provocará divisão. Se você escolher um coronel, os generais não gostarão. Se você escolher um general, é preciso saber se ele é fiel a você ou às suas ideias. Escolha alguém que não irá se ancorar, se amparar, se fundamentar nas Forças Armadas, mas nos movimentos dos trabalhadores. Na organização dos trabalhadores. E aí o Chaves resolveu escolher o seu vice-presidente, que havia sido chanceler, e que no passado havia sido líder sindical no setor de transportes, Nicolás Maduro. Vale notar que desde o início, inclusive antes do golpezinho, os Estados Unidos e sua imprensa, e é sempre muito importante ressaltar o quanto a imprensa dos Estados Unidos, que já foi um símbolo de independência em relação ao poder, nos últimos 35 anos, 40 anos, ela foi se transformando em porta-voz do Estado, mais do que de um governo. Combate governos, torce para um contra outro, faz campanha, mas é porta-voz do Estado e da política imperial. E fabrica mentiras em escala industrial. Inclusive hoje, as grandes redes de TV nos Estados Unidos e os jornais estão abarrotados de analistas que trabalharam na CIA, no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, e que são ainda funcionários, só que agora informais, dessas agências do Estado. São sempre os consultores, os comentaristas. E eles reproduzem todas as mentiras fabricadas no Pentágono, ou no Departamento de Estado, ou na CIA, ou no FBI. Então, aquilo se espalhou e a imprensa, inclusive brasileira, passou a reproduzir. A Venezuela virou um país socialista. O Chaves, que não era um grande teórico, que não era um conhecedor extraordinário da vasta literatura revolucionária, mas que conhecia o essencial, sabia que se o socialismo é o caminho longo, que deve atravessar décadas entre a sociedade capitalista e o comunismo, a construção na Venezuela de pontes entre o que havia e o socialismo já demandaria um longo caminho, por décadas, para depois então iniciar esse outro longo caminho por décadas. Não era uma revolução, era um caminho iniciado. A construção de pontes entre a velha Venezuela, cuja grande riqueza petrolífera e de ouro, porque também há ouro na Venezuela, ficava nas mãos de poucos, para uma Venezuela com os meios de produção sendo transmitidos paulatinamente
para os trabalhadores. A realidade venezuelana exigia pontes e não iniciar imediatamente o caminho socialista. E por isso o Fidel disse para ele: não escolha alguém só porque é fiel a você, leal a você. Escolha alguém que entenda o que está acontecendo e dê prosseguimento ao que está acontecendo. E se fundamente não nas Forças Armadas, mas no povo. Quem ele escolheria não era um problema do Fidel. O Fidel trouxe os critérios que ele julgava adequados para a escolha. A escolha, claro, teria de ser de Chávez. E ele escolheu Maduro. Chávez morreu. Maduro tem um primeiro período em que ele cita Chávez a cada 5 minutos, se ancora em Chávez, chega a contar aquela história do passarinho que falou com ele. Seria Hugo Chávez. Ele inicia um processo de mitificação do Chávez. Pensou, inclusive, em embalsamá-lo, mas isso faria com que o corpo de Chávez passasse meses e meses na Rússia. Então decidiram não fazer isso. Por quê? Queriam mumificá-lo, para ter ali o símbolo presente, no qual Maduro se ancoraria. Maduro substitui o essencial, a coragem de amparar o governo em movimentos operários e camponeses e em soldados que foram fundamentais para o Chávez, soldados, a base das forças, e Maduro transfere para o generalato, substitui generais, tenta formar um novo oficialato fiel a ele e se ancora nas Forças Armadas. E sai promovendo gente. De repente a Venezuela se viu com mais de 2.000 generais. E eles passaram a exigir o controle da PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, e do comércio de ouro, tanto o legal quanto o clandestino. E Maduro virou a expressão do regime. O civil, escolhido por Chávez, o que lhe daria a legitimidade, eleito pelo povo, reeleito pelo povo, mas o poder ancorado no alto oficialato, no comando das Forças Armadas, não nos soldados. Porque os soldados são pobres, estão vendo a queda do poder aquisitivo do povo, a dificuldade para comprar alimentos, e a renda per capita nominal, que com Chávez chegou a 10 mil, hoje está em 3 mil. A fome, a falta de produtos essenciais produziu um êxodo. Quem tinha algum dinheiro, pegou o avião, foi para Miami, foi para Madrid. A grande massa saiu a pé para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, para o Brasil. E todo aquele movimento, as pontes construídas para se iniciar só depois a construção de uma sociedade socialista, com transferência e tomada dos meios de produção e sua transferência para os trabalhadores, aquelas pontes que a realidade venezuelana exigia, era preciso paciência e afastar o imediatismo, aquelas pontes foram derrubadas por Maduro e seus generais. Só ficou do chavismo a atitude anti-imperialista. Por isso, por exemplo,
Cuba apoia ainda a Venezuela pela atitude anti-imperialista. Não é uma afinidade de regime. É uma afinidade no anti-imperialismo. Como há com o Irã, como há com a Nicarágua. Não é afinidade de ordem socioeconômica, mas uma afinidade no anti-imperialismo. Então, domingo a Venezuela tem essa negação do futuro em que se transformou o governo Maduro, a destruição das pontes e uma oposição, não Edmundo, ele foi empurrado para aquilo. Ele é um cara que nem tá, ele é um diplomata, né? Ele não é um ideólogo, ele não representa grupos econômicos, nada disso. Ele é a cara possível. Mas a oposição é a mesmíssima que sorria em Miraflores naquela tarde triste, meu caro Ronald Gimenez.